Olá pessoal, beleza? Vamos na sequência aqui na nossa jornada aí com esse mini curso Gatsby. Agora a gente vai começar vendo a questão da criação de componentes aqui no Gatsby. O Gatsby, como a gente já falou no início, ele é construído baseado no React. Então, quando a gente fala sobre definição de componentes, estamos realmente falando sobre componentes React, que são pedaços de código, né? Geralmente escritos com JSX, que podem aceitar a entrada e retornar elementos React que descrevem uma seção da interface do usuário. A gente pode estar componentizando nossa página para facilitar o reaproveitamento de código e também facilitar a manutenção e outras questões inerentes aí para atender as boas práticas aí, né? Então, a gente considerando uma página, uma homepage de um site, a gente pode ter ali um componente cabeçalho, um componente logotipo desse cabeçalho, um componente menu, que também vai estar nesse cabeçalho, um componente rodapé, enfim, a gente pode estar componentizando todo a nossa página, né, para facilitar a nossa manutenção futura nesse projeto, para facilitar o reaproveitamento desses componentes em outras páginas da nossa aplicação e várias outras vantagens que a gente tem ao lançar mão do uso de componentes, tá? A criação de componentes no projeto Gatsby é exatamente da forma como a gente faz para criar componentes com React. Qualquer componente de React definido no nosso diretório aqui do nosso projeto src pages, então nessa estrutura aqui, ele vai ser considerado automaticamente uma página aqui no nosso projeto. Então, quando a gente criou esse projeto, ele já trouxe um arquivo index.js aqui, e isso para o nosso Gatsby automaticamente já é entendido como uma página, porque ele está aqui dentro dessa página, desse diretório pages, né? Então, se eu crio um arquivo aqui sobre .js, ele vai saber que aquilo ali é uma página e o nome dessa página é sobre. E assim por diante. Bom, a gente pode fazer isso fazendo a criação de uma nova página aqui no nosso projeto. Uma página sobre. Então eu vou vir aqui nessa página, nesse diretório pages, vou criar aqui um novo arquivo, vou dar o nome dele aqui de about.js. Então, automaticamente isso é uma nova página. Essa página, ela tem a mesma estrutura que a gente tem aqui nessa aqui. Então eu já vou copiar aqui a importação do React para cá, porque é um componente, né, de página do React. A gente já vai aqui dar um export default function e o nome que vai ser about. Então vai ter a mesma estrutura da nossa página index. Aqui eu posso estar dando aqui um return para a gente retornar o componente em si que a gente quer renderizar, né? Assim como a gente faz no React. Vamos renderizar uma div. O estilo, nós vamos mudar um pouco em relação ao estilo que a gente definiu lá na página index. Vamos mudar a cor, vamos botar aqui uma cor diferente para essa div. Dentro dessa div a gente também vai ter um H1 com o título. Vamos botar aqui About Developer. E a gente tem um parágrafo, assim como também lá na página, né? Desculpe, na página de index.
Ok, então a gente tem aqui uma segunda página que já deve estar disponível para a gente acessar aqui no browser, né? Se a gente vir aqui, a página index é a página principal, é a página home da nossa página, do nosso site. Porém, se eu venho aqui e passo aqui um /about, a gente já tem a nossa pasta, nossa página disponível aqui para gente. Então, veja como é prático a gente estar criando páginas aqui no nosso projeto, né? Bastou a gente criar um novo componente do tipo página, definir aqui o nome da função e está aí disponível para a gente essa página. Apenas colocando aqui em src pages about.js um arquivo, a gente já passa a ter a rota /about disponível aqui. A gente também, além do componente do tipo página, a gente pode estar usando os subcomponentes, né, como eu citei aqui. Né? Você tem um cabeçalho, você tem um logotipo, você tem um rodapé, você tem um menu. Então, digamos que a página inicial e a página sobre ficaram muito grandes, um exemplo. E você precisa reescrever muita coisa para estar criando outras páginas. Então, para isso, a gente vai fazer o quê? Criar subcomponentes para quebrar a nossa interface em partes reutilizáveis. Se a gente for observar aqui, nossas duas páginas aqui possuem a mesma estrutura, que é uma div retornando um cabeçalho e um parágrafo. Perceba que tem coisas bem parecidas aqui. Seria legal a gente criar aqui um componente com esse cabeçalho, por exemplo, que é o H1, de forma que a gente possa reutilizá-lo em cada página, inclusive podendo usar propriedades para que você consiga, ao usar esse componente, você passe para ele, né, qual título, qual texto que você quer que ele renderize, né, para não ficar estático, o mesmo cabeçalho para todas as páginas, você poder passar isso via propriedades, que é muito interessante também. Então vamos criar aqui, para a gente estar criando, né, essa estrutura de subcomponentes, a gente precisa criar um subdiretório aqui em src chamado components. Então a gente vem aqui em src, new folder, components, e a partir daí a gente passa a ter dentro dessa pasta components os nossos componentes considerados subcomponentes aí no caso. Então a gente vai criar um primeiro subcomponente aqui chamado header na verdade, né? header.js. Então esse vai ser o nosso primeiro componente. Ele também precisa importar o React, porque ele é um componente do React, né? Então a gente precisa importar o React aqui. E a gente já cria o conteúdo desse componente aqui, dá um nome para ele que é o header. E aqui a gente vai retornar o que vai ser renderizado desse componente. Então o que a gente quer renderizar desse componente? É o H1, né? A gente vai substituir aquele H1 que se repete nas duas páginas por esse componente que a gente está criando aqui. Então vamos colocar aqui, isso é um componente, um cabeçalho, né? Isso é um cabeçalho, só para a gente ver como é que vai ficar. Bom, estamos com o nosso componente criado. Ele não é uma página, então não adianta a gente botar lá /header, né? Não vai funcionar porque ele não é uma página, não está aqui. Ele precisa ser importado dentro de uma dessas páginas para poder ser renderizado. Então a gente pode vir aqui na nossa página sobre, importar esse componente. Então a gente vem aqui, import,
header from, ele está um nível atrás, barra components, e está dentro do arquivo header. Não é isso? A extensão a gente não precisa colocar. A partir desse ponto eu venho aqui no lugar desse H1 e renderizo esse componente aqui que está importado como header. Então eu venho aqui, renderizo ele aqui, salvo, e a partir desse ponto a gente já vai ter aqui no local onde está sendo renderizado aqui na página esse cabeçalho que a gente exportou, a gente vai ter esse H1 sendo renderizado ali. E com isso a gente consegue reaproveitar isso aqui, inclusive na mesma página. Se você colocar duas vezes, usar duas vezes aqui o cabeçalho, a gente pode estar acompanhando. Isso é um cabeçalho, já está aqui, né? Ele já até fez o hot reload aqui. Então, veja a praticidade que a gente tem para poder estar reaproveitando o conteúdo, né? Agora, se eu quiser que para cada página o título do cabeçalho seja diferente, porque da forma que está aqui, ele vai colocar o mesmo cabeçalho aqui para todas as páginas, para todos os locais onde eu for usar esse cara, né? Então um exemplo disso é, se eu venho aqui e copio ele, colo aqui embaixo, ele vai ser renderizado duas vezes, porém é a mesma informação, né? Mas a gente tem como fazer o uso de propriedades aí, de forma que a gente aqui, ao usar o cabeçalho aqui, né, o componente, a gente passe aqui essa propriedade como parâmetro, né? Então a gente pode voltar aqui no nosso cabeçalho, no nosso componente, e aqui na função onde a gente está sendo criada a função, a gente passa aqui como parâmetro uma palavra-chave aí do React, props, e a partir daí a gente tem essas props disponíveis para usar aqui. Então ao invés de eu definir estaticamente aqui qual vai ser o conteúdo, eu posso simplesmente vir aqui, através do uso das chaves aqui, acessar a props, pegar aqui definir, né, uma propriedade que eu vou dar um nome aqui de header text. A partir daí eu posso estar passando dinamicamente essa propriedade aqui para dentro ao usá-la. Então aqui, onde eu uso esse cabeçalho, o que eu vou fazer? A única coisa que eu preciso fazer é pegar essa propriedade que está sendo usada, definida aqui, copio, venho aqui onde eu estou usando, passo ela, dou um igual e informo o conteúdo que eu quero para ela. About page, por exemplo. Salvei. A partir daí eu passo a ter aqui, ó, About page. Legal, né? Da mesma forma eu posso vir aqui, header, segundo cabeçalho. Salvei. Tá aqui nosso segundo cabeçalho, ou seja, dessa forma a reutilização do componente está facilitada, porque eu posso, via propriedade aqui, definir qual informação que eu quero que ele exiba.